Estamos gravando. E a ideia dessa aula de hoje é justamente passar para vocês o que é computação gráfica, ok? A gente vê aqui duas pessoas olhando um relatório. Esse relatório de forma descritiva, um cara está até tentando fechar o olho aqui para enxergar alguma coisa nesse relatório. Se fosse apresentado a ele um gráfico dessa forma aqui, a gente chama isso de gráfico de pizza, né? Ele teria uma visualização melhor, né, das coisas. Então, esse paralelo aqui é para dizer para vocês que computação gráfica não é isso aqui. Isso aqui é a utilização de um software de design aí qualquer, né? Um Excel da vida também que faz isso aqui, que gera um gráfico em forma de barras, ou etc., para visualização. E, de certa maneira, o que a gente quer fazer aqui na disciplina é algo parecido com isso. A gente tem informações de uma certa maneira, como eles tinham ali no papel, e a gente vai transformar essa informação para que ela possa ser visualizada de uma maneira melhor, ok? Então, mais do que fazer esse processo, computação gráfica transformou-se em uma das áreas de estudo, uma das áreas é uma ciência, então, né? Porque se ela é área de estudo, ela é ciência, ok? Na verdade, computação gráfica, no princípio, era tudo que se relacionava à parte gráfica do computador. Então, tinha muitas outras coisas dentro da computação gráfica. E essa grande área, hoje, ela passou a ser chamada de processamento gráfico. Até hoje, se vocês pegarem alguns livros de computação gráfica, eles vão dizer que as sub-áreas da computação gráfica são, mas, na verdade, esses livros são muito antigos, né? E esse conceito ele ficou ainda até hoje. Na verdade, a gente tem que mudar para processamento gráfico, essa grande área, tá? Que envolve tudo que vocês pensarem da parte gráfica. Então, não apenas síntese de imagens, né? É a última de baixo aí. E hoje em dia, computação gráfica é isso. E foi o que eu tentei mostrar com os dois primeiros slides lá para vocês. Eles estão fazendo lá as síntese de imagens, tá? Que é o que a gente quer fazer aqui na disciplina. Então, 90% do tempo, nós iremos nos concentrar em síntese de imagens. Apesar disso, essa área de processamento gráfico, né, como ela é conhecida hoje em dia, ela tem outras duas sub-áreas. Na verdade, tem mais de duas, tem umas 4 aí embaixo, além da síntese de imagem. Uma delas é processamento de imagens, que eu acho que todos já devem ter ouvido falar, inclusive, talvez já até feita a disciplina, né? Professor Agostinho, que no TCA é o responsável por processamento de imagens, sempre que ele pode, ele oferece. A gente tem também análise de imagens. Análise de imagens é uma disciplina que realmente falta para vocês na graduação. Eu acho que seria talvez importante ter alguém, né, para fazer essa disciplina. Só que só tenho uma pessoa para fazer duas, né, para fazer essas 3 disciplinas. Então, uma delas sempre fica sobrando. E, nesse caso, a análise de imagens só tem na pós-graduação, porque na pós-graduação ela é chamada de visão computacional. Então, os 2 programas de pós-graduação relacionados ao DCA, que são a mecatrônica e a engenharia elétrica de computação, eles têm na grade essa disciplina de visão computacional. Okay? Como os próprios nomes sugerem, né, processamento de imagens envolve você aplicar uma transformação na imagem,
e transformar ela numa outra imagem. Então, a característica principal da área de processamento de imagens é que tanto a entrada quanto a saída, elas são imagens, né? Essas transformações são das mais diversas. Por exemplo, melhorar as características visuais de imagem, né? Aumentar o contraste, o foco, reduzir ruídos e assim vai. Ok? Então, existem vários softwares aí de processamento de imagem que vocês conseguem executar neles, e acho que todos já devem ter usado algumas dessas técnicas de processamento de imagem. E aí a gente vai ver umas 2 aulas aqui, uma aula ou 2 sobre processamento de imagem, apesar do curso aqui ser mais a terceira componente, né? O nome visão computacional ou análise de imagem, como é dito, então, ele tem como entrada uma imagem, né? E você visa, né? Essas técnicas de análise de imagem, elas visam você extrair informação 3D de uma imagem. Okay? A gente fala 3D porque não faz sentido eu falar em visão computacional e ficar em 2D. Então, geralmente, a gente associa informação 3D à análise de imagem. Um dos exemplos de aplicação de análise de imagem, por exemplo, seria reconhecimento de padrões, né? Reconhecimento de padrões que pode, por si só, ser considerada como uma outra sub-área do processamento gráfico, mas inicialmente ela estava aqui dentro, de análise de imagens. E hoje em dia está um pouco se separando, né? E aí as tais das redes convolucionais, que eu acho que vocês também já ouviram falar, famoso Deep Learning, né? Surgiu justamente dessa área, da área de visão computacional. Quando o Lecano, lá no início, teve a ideia de utilizar convoluções, de aprender, aliás, os pesos das convoluções. Depois vocês vão entender direitinho o que são esses pesos quando a gente passar numa das aulas para vocês. E aí essa área de reconhecimento de padrões, junto com visão computacional, deu início, né, a esse grande boom que a gente tem hoje em dia, ok? Então, muita coisa vem da área de Deep Learning, vem daqui, da área de visão computacional, para vocês se situarem de onde começaram as coisas, né? Um dos exemplos de aplicação de visão computacional seria, por exemplo, a extração de característica para visão, em robótica, né? O robô tem que enxergar entender que é uma porta, entender que é um vão livre que ele possa passar, né? Ok? Então, tudo isso aí envolve análise de imagens. Tá? E síntese de imagens, que é o que nos interessa aqui na disciplina, visa, então, você produzir uma representação visual, ou seja, gerar uma imagem, né? A partir das especificações geométrica e visual. Eu diria geométricas e fotométricas. Fotometria está ligado à parte visual, né? E geometria, de alguma maneira, você tem que representar a geometria no computador. Então, se eu tiver uma representação para geometria no computador e uma representação para fotometria, e eu juntar essas duas coisas, eu consigo, em síntese, né, gerar uma imagem. Consigo sintetizar uma imagem, ok? Ou seja, então a gente vai partir aqui dos dados. Vê que nas anteriores, processamento de imagem, você tinha imagem e imagem. Análise de imagem, você tinha imagem e dado, obtinha dado a partir da imagem, e aqui é ao contrário, a gente tem dado, desculpa, e a gente vai obter imagem a partir dos dados. Ok? Então, aquela área aquele gráfico de pizza lá, né, que eu mostrei para vocês, ele usa técnicas de computação gráfica para gerar. Então, é mais ou menos isso que a gente vai aprender aqui na disciplina. O que está por detrás dessa geração das imagens no computador. Ok? Esse quadrinho aqui, ele passa para a gente uma ideia melhor dessa interação, né? Ok? Então, aqui a gente tem a visão computacional ou análise de imagens, né?
onde você sai de imagem e vai para dados. Normalmente a gente coloca, hoje em dia, dados 3D, ok? O contrário é a computação gráfica. A gente sai de dados e vai para a imagem. E processamento de imagens, a gente tem tanto a entrada quanto a saída sendo uma imagem, ok? Eu poderia colocar mais uma interação aqui em cima e chamar isso de dados para dados, né? Chamar isso de modelagem geométrica. Tá? Uma modelagem geométrica, ela não leva em consideração, claro, dependendo da modelagem que eu utilizar, eu vou ter uma CG mais rápida ou não, né? Então, por isso que hoje em dia essa outra área, lembra que eu falei que tinha 4, né? Além do reconhecimento de padrões, que de certa maneira está atrelado aqui à visão computacional, a gente tem também aqui a área de modelagem geométrica, ok? Com isso a gente ficaria com 5 grandes áreas embaixo da área de processamento gráfico. Envolve, agora sim, basicamente, tudo, né? Relacionado à parte gráfica do computador, ok? Relacionado à placa gráfica, eu diria assim. Então, tem alguns desafios ainda não resolvidos na computação gráfica. Eu estava até vendo um filme agora, pouco, que eu vou passar depois para vocês, onde eles tentam fazer imagens sintéticas realísticas. No caso lá é um filme... Bom, o primeiro filme totalmente feito por computador, acho que foi Final Fantasy, não sei se alguém assistiu Final Fantasy, já faz bastante tempo isso, na década de 90, mas eles não conseguiram, e até hoje não se conseguem realismo. Quer dizer, chega a ser próximo da realidade, mas nós seres humanos, nós ainda conseguimos distinguir uma pessoa real de uma pessoa renderizada por computador, ok? Esse nós conseguimos porque nós temos uma série de áreas no nosso cérebro que são dedicadas a isso, uma vez que a gente convive muito mais com as pessoas do que qualquer outra coisa. Então, nosso cérebro tem condições de reconhecer isso, ok? Mas, por exemplo, se eu colocar uma imagem de um animal sintética e uma imagem real, com certeza, poucas pessoas vão conseguir distinguir o que é sintético do que é real. Justamente porque nós não temos processamento, órgãos, né, de processamento que se cuida. A gente não está preocupado em saber se um animal sintético é diferente do outro. A gente está mais preocupado em codificar pessoas, né? A nossa interação é muito maior com pessoas. Por isso a gente consegue distinguir uma pessoa sintética de uma pessoa realística, assim, na hora, né? Todo mundo consegue ver isso, ok? Mas essa coisa de ir para o real, ela, hoje em dia, parou um pouquinho de fazer sentido. E aí as pessoas não se preocupam muito mais com isso, ok? Mas mesmo assim, ainda tem uma pequena galera aí que continua indo por essa linha. Tá? Hoje em dia tem, inclusive, o não fotorrealismo, né? Que é você pegar uma imagem real e transformar, e aplicar algumas transformações, transformar ela numa imagem sintética, ok? Aí as duas coisas começaram a ser estudadas. Então, a coisa não começou como ela está atualmente. Aqui eu coloco para vocês são 3 algoritmos, né, de renderização utilizados para pintura de tela. São 3 imagens, ok? Diferentes. Cada uma delas renderizada com uma técnica diferente, ok? Que foram evoluindo ao longo do tempo. Então, as coisas não começaram dessa maneira aqui, da maneira mais perfeita, né, como ela está hoje em dia. Antigamente, quando a gente tinha um wireframe, nem isso aqui ainda nem era um flat, né? Aqui é um modelo flat, ok? Nem era flat. Mas se a gente tinha um bocado de arames, para a gente já era alguma coisa legal. A gente já saía já conseguia, olha, estou vendo alguma coisa no computador. A gente já conseguia raciocinar e pensar que aquilo era alguma coisa. Então, essas técnicas, elas foram evoluindo, e hoje em dia a gente já está né? Isso já é feito no próprio hardware, né? Hoje em dia, aí fica muito rápido.
tá? Então, esses estilos de shading também avançados, ok? Então, aqui a gente não vai ver as coisas muito simples, eu vou focar mais com vocês as coisas voltadas para o software OpenGL. Então, por exemplo, a gente não vai ver como desenhar uma linha na tela do computador. Eu acho que isso não faz sentido, né? Inicialmente, eles desenvolveram algoritmos para isso, e esses algoritmos hoje já estão tudo em hardware. Então, eu acho que o que está em hardware talvez não faz muito sentido a gente trabalhar em cima deles, ok? Bom, essa parte gráfica, ela precisa de sistemas gráficos, tá? Então, o OpenGL está até aqui relacionado, ele é um desses sistemas gráficos, tá? Tem muitos outros. Lá no início da década de 40, 50, né, quando apareceram os mesmos computadores, 60, começaram a padronizar os sistemas gráficos. Então, tinha esse Core, GKS, isso eram padronizações muito antigas. Então, um sistema gráfico não é nada mais do que uma padronização para que as pessoas possam chegar e utilizar aquele standard, né, para poder trabalhar. Mas se todo mundo falar a mesma linguagem, aí todo mundo consegue se entender, ok? E aí chegou alguém do MIT e criou uma biblioteca chamada X-Windows. X-Windows foi criado na final da década de 60, início da década de 70. Estou falando de quase 50 anos atrás, né? E, rodando Unix. Unix era a plataforma na qual o Linux é baseada, né? Que Linux acho que é o que todo mundo usa hoje em dia. Linux e Windows, né? E da Apple aí são os três grandes sistemas operacionais, né? Ok? Então, o X-Windows é uma plataforma gráfica que foi desenvolvida para Unix, e aí surgiram outras, né? O OpenGL foi uma dessas. Depois quando eu falar mais sobre ele, eu vou entrar em detalhes, né, sobre a criação do OpenGL, ok? Mas a gente tem também o DirectX, a gente tem o DirectFB, a gente tem um subset, um subconjunto, né, do DirectFB, que foi utilizado no padrão que é utilizado, aliás, no padrão do Sistema Brasileiro de Televisão Digital, ok? Que foi desenvolvido, inclusive, por pessoas aqui da UFRN. A gente tinha 2 alunos na época, Yuri deu branco agora, e o outro aluno que trabalharam nesse subconjunto do DirectFB, que hoje em dia é o que está rodando dentro das televisões digitais que vocês adquirem aí no mercado, ok? Quando vocês veem o Ginga, né? O Ginga é um sistema operacional completo, e o Ginga, a parte gráfica dele é um subconjunto do DirectFB, ok? Então, aí tem outras bibliotecas, né, de mais alto nível, que envolvem essas aqui por debaixo, tá? Então, por exemplo, o KDE que vocês provavelmente utilizam, ele foi feito utilizando o OpenGL. Tem o OpenGL por debaixo dele, né? Ok? O Windows, que é um gerenciador de janelas, né? Ele tem o DirectX por debaixo. Ok? Bom, e assim vai. Aí vocês têm Qt4 e outras coisas mais que são mais voltadas a fazer aplicações, né? Hoje em dia já tem muita coisa, inclusive, para a internet, para você colocar um menu, etc., fazer essa parte de gerenciamento. Essa parte de gerenciamento de janela, gerenciamento da máquina em si, né? Ela propriamente não faz parte dessas bibliotecas gráficas. Elas são bibliotecas que são colocadas por cima dessas bibliotecas gráficas. Ok? Eu vou parar aqui hoje. O restante é só dispositivos de exibição e outras coisas. E na próxima aula a gente fecha essa parte, ok? E eu vou postar para vocês sempre usando o CIGA e usando o G Suite, né? Para agendar as reuniões, ok?
Vou interromper a gravação.